Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje, né, gente, eu tô fazendo depois de ter quase engolido já o R3, né, praticamente ter jogado ele umas 500 e milhares de vezes e ter meio que já visto o que eu queria ver em Resident Evil 3 Remake para poder finalmente estar fazendo esse vídeo para vocês, um comparativo entre os dois remakes e comparar um pouquinho assim com os clássicos também. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar o seu like, que isso ajuda bastante e é muito importante. E se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para não perder as próximas novidades. Então assim, né galera, vou começar pelo Resident Evil 2 antes da gente partir pelo Resident Evil 3, porque começou essa reimaginação, esse lance de reimaginação, porque foi a Capcom que nominou assim, né, porque o R1 Remake não é assim, e meio que essa reimaginação eu vou falar pra vocês, né, desde quando saiu o R2 Remake não agradou muita gente, porque quando saiu, o pessoal achou que, não que fosse um remaster, mas que pelo menos, sendo um remake, fosse um pouco fiel ao seu clássico, né, que tem 4 cenários, Claire A, Claire B, Leon A, Leon B. Existe isso no R2 Remake? Existe. Mas o que a Capcom pecou muito no começo, que foi que todo mundo ficou enfurecido, até eu também porque não gostei, foi quando a Capcom colocou tudo igual pro Leon, tudo igual pra Claire, tanto faz o cenário. Não existe isso no clássico. No clássico tem uma diversidade muito grande nos dois cenários. O que acontece no Leon A não acontece totalmente no Leon B. O que acontece na Claire A não acontece na Claire B. Tanto que o que você enfrenta na Claire A, você não enfrenta na Claire B. Muito menos com o Leon. Então meio assim, no momento que a Capcom lançou, o pessoal não curtiu isso porque achou que fosse preguiça da parte dela de explorar. Até porque não é muito difícil, né? A parte da RPD foi a parte que eu realmente achei que foi a parte mais fiel. Ali eles exploraram realmente da forma como é a RPD clássica. Tá, que não tá 100% igual, mas assim, comparado ao clássico, o remake ele acertou. Os zumbis, a forma escura, aquela sensação de Survivor, ficou bom. Uma coisa que eu achei que foi bom eles terem incrementado, porque eu achei que foi uma bosta, foi a trilha sonora. Realmente, o R2 Remake ele não tem trilha sonora impactante, além pra mim do final, transformação do William do laboratório ali e do Mr. X. Só, porque o resto eu não achei nada de impactante ali naquela trilha sonora. O bom foi eles terem colocado a trilha sonora clássica pra gente jogar, porque sim, ela tem uma trilha sonora. O pecado do R2 Remake foi também não ter colocado coisas principais. Eu mesma particularmente posso dizer, entre os dois cenários eu gosto mais de jogar o cenário B do Leon. E no cenário B do Leon todo mundo sabe muito bem que o Leon ele tem assim um amor pela Ada, ela é significativa pra ele, a gente sabe que isso é durante toda a saga, o Leon com a Ada, e no final do cenário B do Leon praticamente, tem a cena que o Mr. X chega lá e dá uma unhada na Ada, e é onde ela tá quase prestes a morrer, é onde o Leon beija ela com emoção ali, com aquele sentimento, com aquele amor, sabe? E não foi colocado isso de uma forma tão significativa no R2 Remake. Isso deixou muita gente, né, chateada. Esse é um ponto bem relevante, porque é uma cena muito bonita do Resident Evil 2. Eles não colocaram isso e colocaram meio que a Ada dando um beijo assim, meio que, ó, toma esse beijo aí, vai lá e traz o que eu quero. Não foi muito bem colocado, né? A emoção da Annette quando ela morre ali com a Sherry, né? A Sherry dando seu último adeus pra mãe, ficou assim, perfeito, não tenho o que dizer. Sobre os personagens irem, né, avançando no game, que eu já vou falar isso no Resident Evil 3 já, é uma forma natural, sabe? E foi isso que eu não percebi no Resident Evil 3 Remake. O Leon, conforme ele vai avançando pela RPD, vai avançando, vai saindo da RPD, vai indo pela loja do Kendo, que também existiu, porque existe isso no Resident Evil 2, mas no cenário A, eu percebi que existiu uma forma mais natural no Resident Evil 2. Eu posso dizer pra vocês com a convicta certeza do que entre o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 3 Remake, mesmo sendo uma reimaginação e o povo ter criticado muito na época, o Resident Evil 2 ele é bem melhor do que o Resident Evil 3 Remake na questão de reimaginação. Por que melhor, Nina? Na questão de ser fiel ao seu clássico.
Porque o Resident Evil 2, mesmo sendo uma reimaginação, tendo um monte de crítica, tendo, sabe, várias coisas que o pessoal não gostou na época, eu acredito que o pessoal só criticou partes pequenas. Já o Resident Evil 3 realmente teve uma modificação exagerada e isso veio meio que não agradando muito as pessoas. Por quê? A Jill, né, meio que como ela vai passando por Raycon, no clássico, ela vai passando de uma forma mais natural, sabe? Ela tem um contexto, ela passar pelo Raycon, pegar todas as peças, ligar o trem, e aí ela vai, tem um bondinho lá, ela vai com o Carlos, explode, tem toda uma coisa. Nesse Resident Evil 3 Remake, eu percebi que o seguinte, não parece que a Jill passa pelas coisas de uma forma natural. Sabe como você tá gravando um vídeo ou batendo foto ou qualquer coisa que você grava momentos e aí você junta tudo num vídeo e, sei lá, uma hora você tá no cinema, uma hora você tá na praça, uma hora, sabe? Eu achei que faltou um pouco mais de contexto, um pouco mais de coisas alinhadas, sabe? Além de uma mudança muito drástica no Resident Evil 3, foi a remoção de cenários importantes e de inimigos importantes como a Minhoca e a Clock Tower. Além da morte do Brad, também que é significativa e foi tratada como qualquer bosta. Porque realmente, já até comentaram isso em live, em vídeos, que o Brad, ele não morreu com uma cena dramática, que é o que acontece no clássico. Ele morreu praticamente pelo Carlos lá na frente da RPD, entre aspas, se você quiser matar, senão você deixa ele lá. Ou seja, ele só é mordido no restaurante e vira zumbi, assim, é tipo... bem zoado isso daí. E aí o pessoal tava me pedindo bastante, sempre tá perguntando: qual você achou melhor? Você acha que o 3 é melhor do que o 2? Ou o 2 é melhor do que o 3? Assim, as enguines são as mesmas, né? O que diferencia o 2 do 3, também em questão de jogabilidade, é a questão da Jill, né? Da esquiva dela. Disso eu achei legal eles não terem esquecido, né? Porque só no Resident Evil 3 ela dá as esquivas. Mas não é assim. Em alguns momentos, tá? Pode ser que eles façam uma atualização ou não no game. A personagem, ela tem uns delays, sabe? Você troca de arma e às vezes não vai a arma. Às vezes a câmera, quando você se esquiva, fica um pouco confusa. Já presenciei alguns bugs no hospital do Carlos, deu atravessar as paredes e ficar preso em cenários. Então, tipo assim, não foi muito o que eu presenciei no R2 Remake em relação a delay de arma, a esse tipo de coisa. Então isso eu vou dar um ponto pro Resident Evil 2. O Resident Evil 3, tá, que comparado ao 2 clássico, ele é um pouquinho mais de action do que o 2, que o 2 é mais survival. Os dois são, mas o 3 tem um pouquinho mais de ação em relação ao Nemesis, que além dele ficar te perseguindo, né, além dele querer ficar lá te batendo, ele causa aquela sensação de medo, mas também ele causa um pouquinho de ação, onde te força a correr, acabando a fazer isso. Gente, um ponto bem crucial que eu achei do Resident Evil 3 Remake é que ele poderia ter sido melhor explorado e ele não foi. Já apontei muita coisa boa sobre ele, mas fiquei um pouco decepcionada porque tem muitos pontos que eles poderiam ter melhorado. Eles focaram muito no Resistance e nesse R8 que é um protótipo. E de verdade, gente, vou falando pra vocês, o Resident Evil 3 e o Resident Evil 2, o 2 é muito mais fiel ao seu clássico do que o 3. Ele é melhor. Entendeu? Ele é melhor. Então eu vou falar pra vocês, o 2 é melhor do que o 3. Não tem como comparar gráfico ou engine porque eles são completamente iguais. Do mesmo jeito que o cabelinho da Jill balança, o da Claire e o do Leon também balança. Então não tem essa diferença. O zumbi está tudo igual, sabe? Tá tudo igual. A única coisa, nem a cidade mesmo, né, é igual à do clássico. Até a do R2, o RPD foi melhor representada, o laboratório, o esgoto. O esgoto é a única parte que é uma bosta, eu vou falar pra vocês. E comparar entre o 2 e o 3, o esgoto O esgoto, gente, aquele ZTzinho é uma desgraça. A gente enfrenta esse ZT aí no cenário A, pra quem não sabe. Então, tipo, ele é uma bosta. O crocodilo, por mais que a gente enfrente ele no cenário A clássico e enfrente ele 2 vezes no Leon, que não faz nenhum sentido no remake, ele foi colocado. Até isso ele foi colocado. Ou seja, teve tudo. O pessoal só falou, não teve aranha e não teve o quê? Corvo. Mas teve tudo do R2 Remake, diferentemente do 3. Ou seja, o 2 a gente enfrenta todos os boss, todos, da forma significativa. Até as transformações do William, do Mr. X, são fiéis aos do clássico. O do Resident Evil 3 não é. O Nemesis, que é o impacto, o Nemesis, vou falar pra vocês, o Stars do Nemesis não sai. Vou falar pra vocês que é um Stars que não sai. E eu achei que deveria ter um pouco mais de presença nesse quesito também. E
Também no caso da transformação do Nemesis que deixou a desejar. Tudo bem, tem um lança-chamas ok, a bazuca tá ok, mas eu acho que transformar o coitado num lobo e correr pelas paredes e ter tirado o ácido e colocado por eletricidade, o Carlos lá junto, eu acho que não tinha nada a ver, sabe? Era melhor ter deixado ele no ácido, tanto que ele foi representado, né, depois que a gente mata ele, com ácido vindo, porque o Carlos ativa lá e aí vem o ácido e corrói ele para a última transformação. A última luta do Resident Evil 3 é a que vale mais a pena. É a que foi mais fiel, porque não existe luta do lança-chamas no clássico, não existe enfrentar o Nemesis daquele jeito na Clock Tower, e o Nemesis também não é loucão assim no quesito das chamas lá, daquelas eletricidades. O único Nemesis que é realmente fielzão de você enfrentar é só o do final. Só. Concorda, produção? E já no Resident Evil 2 Remake, é mais fiel você enfrentar os Williams e o Mr. X assim. Tudo foi fiel. Então, tipo assim, a Capcom acho que ficou meio louca quando ela quis fazer esse Resident Evil 3 Imaginação, porque, tipo assim, ela fugiu da linha total, sabe? Ela saiu da casinha e meio que quando ela levou a sério a questão de desconstrução e reimaginação, ela levou a sério. Então isso leva a ser um jogo ruim? Não, gente, já comentei isso muito em live, muito. Mas a gente tá falando sobre comparação clássica e comparação remakes. Os dois remakes com seus dois perspectivos clássicos, né? Claro que tem muitos pontos aí que a gente pode falar, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Até porque não é um remaster, é uma reimaginação. Mas assim, se a gente for comparar os dois, eu acho que a Capcom ficou biruta no 3, né? Tudo bem que o 3 tem mais ação, mas eu acho que não precisava ser daquele jeito, como, sabe? Muita ação. Os Nemesis não é ação, entendeu? Não é ação demais, muita explosão. O que eu reparei é que tudo que você enfrenta o Nemesis tem explosão de alguma coisa. Ou você explode ele, ou você se explode sozinho. Tipo assim, não tem... É tudo explosão, é tudo explode aqui, explode lá, explode aqui, explode lá. Mas assim, né, gente? O jogo, ele é bom. Sim, se você for jogar ele sem pensar, como eu sempre falo, mas é difícil do povo aceitar, sem pensar no de 99, ele é um jogo bom, mas aí o pessoal fica muito fulo. Mas como não pensar no de 99, se ele é baseado no de 99? Aí, tipo, eu não tenho muito argumento pra falar pra vocês, porque existe um remake. Eu não sei, gente, o que aconteceu com a Capcom depois da saída do Mikami, qual foi o destino que eles quiseram traçar, se eles se perderam, tanto que eu vou dar assim, uma breve opinião. Depois da saída do Mikami, que ele saiu no Resident Evil 4, as coisas ficaram meio estranhas mesmo, do 5 pra frente. Mas, né, as reimaginações ficaram boas, né? Mas em relação a ser fiel ao clássico, o Resident Evil 2 é melhor do que o 3. Ele é, porque por mais que tivesse tudo ali meio que não igual, ele ficou bem mais fiel, porque não tem o que falar do Mr. X. A transformação do Mr. X, a transformação do William, tá igual ao do clássico. Já não posso dizer a mesma coisa das transformações do Nemesis. Então assim, os dois jogos são bons, mas relacionados ao clássico, o 2 é bem melhor. Então se é isso que vocês queriam saber, eu tô falando pra vocês a maior sinceridade. Jogo os dois, achei os dois bons e é isso, né? Mas comparado ao clássico, o 2 é bem melhor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, que isso ajuda bastante. Se for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas novidades. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Eu fui e tchau!